estou acompanhando. Muito obrigado pelos companheiros, estou vendo aqui, sempre os mesmos, né, 20 e poucos, 22, tem o suporte ali, parabéns pelo empenho, pela vontade e pela disponibilidade de nos ouvir. Pelo que eu vi, a minha terceira web hoje, temos a média em torno de 20, 25. Vamos ver se chegamos hoje aos 30 companheiros aí, né? Muito bem. Vocês estão vendo na tela ali, né, ao lado, é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. O que eu me propus hoje? Tá? Nós temos a segunda unidade do nosso fascículo. Vocês têm o fascículo disponível para vocês em PDF. E no último encontro nosso aqui a respeito da educação ambiental, a gente falou um pouquinho de lei, né? Um pouquinho da legislação que norteia as nossas ações dentro da educação ambiental. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do que estas leis, elas foram instituídas com um objetivo, atender às determinações dadas pelas conferências das Nações Unidas, né, que vieram trilhar o caminho desta nossa educação ambiental, que por hora ela era o objeto principal e por hora ela passou a ser secundária dentro de uma visão, né, de desenvolvimento do próprio termo da educação ambiental, e passou a ser utilizado de educação para o desenvolvimento sustentável, ou desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidade. E a nossa educação ambiental, ela passou a ser necessária para se chegar a este desenvolvimento sustentável. Então, eu trouxe aqui alguns documentos que vão nortear a nossa fala de hoje, né, a respeito disso. E eu vou começar onde eu terminei, na web passada, quando eu mostrei para vocês que nós temos um Sistema Nacional de Educação Ambiental, ou seja, o SISNEA, né, o Sistema Nacional de Educação Ambiental. O que esse SISNEA envolve? Ele envolve diferentes órgãos, né, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, e atribui funções, tarefas a esses órgãos. Então, é muito importante que nós tenhamos conhecimento que há um órgão muito maior que desenvolve ações dentro do âmbito da educação ambiental, que é o objeto da nossa disciplina, que nós vamos, né, e temos que responder a essas ações dentro das escolas, no desenvolvimento desta educação ambiental. Então, olhando ali um dos quadros, né, que mostra a estrutura do SISNEA dentro da nossa apostila, ela nos traz ali que existe a necessidade, né, de uma série de órgãos que vão compor este sistema nacional. Eu vou citar alguns exemplos aqui, tomando por base o que está naquele quadro lá, né? E, por sinal, fui eu que elaborei quando do primeiro fascículo, né? A primeira vontade foi pegar esse fascículo e jogar fora. Meu Deus, né? Isso aqui é muito antigo. Não, existe, está funcionando, né? Está aí o sistema. O está funcionando necessita ainda de reformulações, né? Então, ele coloca ali que no âmbito local ou territorial, o Sistema Nacional de Educação Ambiental se propõe a ser um sistema formador de educadores ambientais populares. Por isso, incorpora em suas instâncias grupos locais de atuação e reflexão sobre o meio ambiente e qualidade de vida. Daí a importância de se ter diferentes organismos trabalhando com a educação ambiental. E ele coloca aqui objetivos educadores, os convidas, né, comissões de meio ambiente e qualidade de vida, em cada escola, comunidade ou círculos de aprendizagem, meio ambiente e qualidade de vida, estão na base deste sistema e constituem os espaços de convergência
dos esforços de todos os demais componentes deste sistema, para realizarem, né, para que realizem uma educação ambiental para todos e todas. Então, essa é a meta desse Sistema Nacional de Educação Ambiental, que é colocar, né, um sistema formador de educadores. Então, você vai ter que pensar no seu município, na sua localidade, né, que você seja a única pessoa que pode e deve, né, ser um formador de outros, para que possam desenvolver no âmbito, né, da educação ambiental e criar esses conselhos, né, se não tem, se não existe, o que eu devo fazer para que eu possa, né, implementar isso dentro do meu município. E aí esse quadro traz os coletivos educadores, o que vem a ser, mas lá no finalzinho desse quadro que eu coloquei, ele diz assim, é nas convidas, né, nas ações que são montadas, que acontece a praxis dos educadores ambientais populares formados e em formação pelas instituições que compõem os coletivos educadores. Então, os coletivos educadores, eles envolvem quem? As universidades, as escolas, no âmbito da educação formal, né? Então, estes são os formadores. Né? E aí, a partir delas, a partir destes formadores, né, a partir destes ambientes que se tem, se formam as agendas 21, nas escolas e nas comunidades. É aqui o ponto onde nós vamos, né, tocar com mais ênfase o que vem a ser esta agenda 21. E vocês vão ver que o nosso fascículo, mais para frente um pouquinho, traz algumas ações que a educação, a agenda 21 traz para esse desenvolvimento. Então, eu vou retomar aqui um pouquinho esse documento, né, Sim, nós já vamos falar sobre esse diagnóstico, né? Sobre essas ações, do que vem a ser esse diagnóstico, tá? Então, este documento aqui, de 1995, editado lá pela Biblioteca da Câmara dos Deputados, disponível, vocês têm esse documento lá, que é a nossa Agenda 21. O que é essa Agenda 21? Tão falada Agenda 21. Eu vou saltando ela aqui em alguns capítulos que julgo ser mais interessantes, tá? Não vou me ater a ela, porque ela é um documento que tem 471 páginas, tá? 471 páginas, né? Então, este documento aqui, ele traz, é um documento oficial, né, do nosso governo. Eu quero me ater aqui primeiro ao sumário dele. Então, ela traz toda uma apresentação sobre esse documento, os contextos no qual ele foi criado, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada no Rio de Janeiro, em 1992, certo? Então, esse documento, finalizado após o término desta conferência, no Rio de Janeiro, em 1992, foi a Agenda 21. Tá? Então, isso ficou marcado no encontro no Rio de Janeiro, esta Agenda 21. Muito bem. O que traz essa Agenda 21? Né? São 40 capítulos. Né? O capítulo número 1 traz um preâmbulo que mostra o que nós vamos encontrar dentro deste documento. Né? As dimensões sociais e econômicas pelas quais passam os diferentes governos, os diferentes povos, enfim. Ela dá um contexto, né, tanto da dimensão social quanto da econômica. Né? Existem países desenvolvidos, existem países cuja qualidade de vida das suas populações atendem às necessidades
pelas quais se coloca o ser humano dentro de uma boa qualidade de vida. E existem países que não. Né? Nós temos grandes e sérios problemas, tanto na questão social quanto na questão econômica. Então, ela faz esse preâmbulo. Capítulo 2, ela nos diz sobre a cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento e as políticas internas correlatas. Então, ela nos traz, ou pelo menos uma ideia, de como que aqueles países, né, que estão avançados, tanto no desenvolvimento das suas populações, da qualidade de vida das suas populações, como também no desenvolvimento econômico, podem auxiliar aqueles países que ainda não atingiram aquele estágio mínimo, né, que se possa, tanto econômico quanto no desenvolvimento social. Então, sem essa cooperação, não há possibilidade de nós atingirmos aquela meta estipulada por esses encontros da tão esperada qualidade de vida para todos, né, e muito menos uma educação ambiental para todos. Como é que eu vou falar de educação ambiental para uma população que está passando fome, né, que tem outros anseios a serem supridos, né, que é a fome, ou doenças, né, e vou querer que elas respondam e atendam essas necessidades, se elas nem com as mínimas condições de vida elas têm. Então, existe, num capítulo da Agenda 21, as ações que devem ser tomadas, né? O capítulo 3 traz, já mais patente, o combate à pobreza. É evidente que eu tenho que ter, né, em primeiro lugar, o combate à pobreza, né? O capítulo 4 nos traz a mudança dos padrões de consumo, que há uma necessidade das nações, né, de alguns, mudar os seus padrões de consumo, no atual ritmo em que nós estamos vivendo, não há condição de nós termos qualidade de vida para toda a população, enquanto uns, né, têm um elevado consumo e outros, normalmente, conseguem pôr a comida na sua mesa. Daí o capítulo 5, né, ele fala um pouquinho da dinâmica demográfica, da sustentabilidade. O 6, proteção e promoção das condições da saúde humana. No capítulo 7, a promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos, e nós estamos vivendo hoje, né, as grandes migrações por força de guerra, né, por força de autoritarismo dos seus governos, população migrando. O Brasil vive hoje, né, nosso estado de Roraima, a governadora está desesperada. São 46 mil venezuelanos que chegaram à capital de Roraima, e não tem como atender toda aquela população, né? Ela não tem como atender toda aquela gama de pessoas que vieram para o Brasil e as condições de vida daquela que estão passando lá no seu país. Então, eu acho que isso, né, nós temos aqui que há uma necessidade, né, de se trabalhar um pouco essas questões também, né? A ação e promoção das condições da saúde humana, né, que é importante. Promoção e desenvolvimento sustentável dos assentamentos. Integração entre o meio ambiente e as tomadas de decisões. Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento. Proteção da atmosfera. Abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos terrestres. Combate ao desflorestamento. Manejo de ecossistemas, luta contra a desertificação e seca. Gerenciamento de ecossistemas, desenvolvimento sustentável das montanhas, promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável, conservação da diversidade biológica, manejo ambientalmente sustentável da biotecnologia, proteção dos oceanos, de todos os tipos de mar, inclusive mares fechados e cerrados, das zonas costeiras, proteção, uso racional, desenvolvimento dos recursos vivos,
proteção do abastecimento dos recursos hídricos, aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo de uso dos recursos hídricos, manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, a prevenção do tráfico internacional ilegal de produtos tóxicos e perigosos, ou seja, manejo ambientalmente sustentável, ambientalmente saudável dos resíduos, incluindo a prevenção do tráfico internacional ilícito de recursos de resíduos perigosos, manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e relacionados com os esgotos. É inadmissível hoje, no 21, nós termos ainda o esgoto sendo lançado a céu aberto. O nosso estado do Paraná tem 100% da sua rede de esgoto sendo coletada e tratada. Nós ainda temos, Ponta Grossa, se não me engano, chegou aqui a 70% do esgoto coletado, né? E é lógico que nós estamos ainda muito a avançar para que nós tenhamos, aí você fala em saúde pública, em saúde, sendo lançado em natura a céu aberto ou diretamente nos rios. Nós temos muito aqui também as residências antigas que lançavam o esgoto rede de água pluvial, ou seja, né, na rede de água de captação de água, aquela que está, né, que só serve para receber a água da chuva, as ruas, as bocas de fogo, como são chamadas, estão ali para receber a água da chuva, né, para que ela não corra por cima da rua, e sim subterraneamente, ou seja, nestas redes, e nós temos redes de esgoto clandestinas sendo jogadas diretamente nestas redes de água pluviais, o nome já está dizendo, é a água das chuvas, águas pluviais. Infelizmente, nós ainda temos muito a avançar, e isso no nosso estado do Paraná, né? Que dirá em estados mais pobres do que o nosso, que demandam muito mais recursos para que a gente tenha os 100% da sua rede, né, de esgoto coletada e tratada, que dirá os países com menor recurso, né? Manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos, né? Fortalecimento do papel dos grupos principais. Quem são os grupos principais? Aqueles gestores, né? E aí, vocês vão ver que a Agenda 21, ela traz ações para cada um dos grupos, né? Para cada um desses grupos que ela está falando aqui, ela vai trazer o que tem que ser feito, né? E nós já vamos chegar àquele que nos interessa, que é a educação, que é lá no 36, né? O capítulo 36. Vocês vejam aqui. Aí ela começa no capítulo 24 falando assim: Ação Mundial pela Mulher, com vistas a um desenvolvimento sustentável e equitativo, né? Nós ainda no século XXI temos diferenças a serem resolvidas em relação ao gênero, né? As questões da mulher. Infelizmente, é necessário ainda haver um capítulo disso numa Agenda 21 para que se tome novas ações para que realmente mude as atuais condições como está sendo visto. Nós temos aqui no Brasil até uma delegacia da mulher para atender essas demandas. Quer dizer, nós ainda temos muito a avançar, né? A questão da infância e a juventude no desenvolvimento sustentável, o reconhecimento e o fortalecimento do papel das populações indígenas e as suas comunidades, que a gente viu na web de sábado em Geografia do Paraná, né, que o Paraná tinha os primeiros povos aqui, eram os indígenas. Hoje são 17 aldeias indígenas colocadas, muitos foram realocados dos seus locais. Então, nós temos realmente que fortalecer, reconhecer em primeiro lugar e fortalecer essas populações, né? Fortalecimento do papel das organizações não governamentais, parceiros para um desenvolvimento sustentável.
Daí a importância do Sistema Nacional de Educação Ambiental colocar como primordial a ação dos coletivos educadores. Não é só a escola responsável, as comunidades, os centros de bairros, as associações de moradores, deve ser um local onde se pratique essa educação ambiental. Daí a importância de haver um capítulo que coloque o reconhecimento, né, fortalecimento dessas organizações. Porque não é só o governo o único responsável. Ele ajuda, e muito, mas deve partir também dessas populações, né, destas organizações. E existem várias por aí, né. Capítulo 28 traz assim, ó, iniciativa das autoridades locais em apoio à Agenda 21. Então, tem um capítulo que diz como é que você, né, autoridade local, pode apoiar o desenvolvimento da Agenda 21 no nosso município. Tem lá como que ele deve fazer. E cabe a nós cobrá-los, né? A Câmara dos Vereadores. E aí, nós já temos a Agenda 21 no município, né, na escola. Fortalecimento dos trabalhadores e dos seus sindicatos. Fortalecimento do papel do comércio e da indústria, com que todos estão amarrados, né? Foram alinhavando, é todo mundo. É o pessoal que lida na pesca, nós temos que proteger os oceanos, nós temos que proteger, enfim, todos são responsáveis pelo desenvolvimento dessa Agenda 21. A comunidade científica, tecnológica, criar condições, cursos de formação, né? Fortalecimento do papel dos agricultores. Para os agricultores, ele coloca lá meios de implementação. Como que o agricultor que não tem condições, como que ele pode implementar isso, né? Tem um capítulo que trata só dos recursos e mecanismos de financiamento. Então, ela está prevendo, mas o agricultor não tem condições, porque ele malmente consegue, né, sobreviver através da sua renda, né, mas existem mecanismos para que ele possa ser financiado no desenvolvimento das ações que levem à sustentabilidade. Transferência de tecnologia ambientalmente sustentável, saudável, cooperação e fortalecimento institucional. Como que nós podemos transferir, né, conhecimentos, tecnologias que levem a essa cooperação, né? Ciência para o desenvolvimento sustentável. Aí entra o capítulo 36, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, que é a promoção do ensino, conscientização e do treinamento. É neste único capítulo da Agenda 21 que aparece o termo educação ambiental. Em nenhum outro momento se fala na Agenda 21 da educação ambiental. O 37, mecanismos nacionais e cooperação internacional para o fortalecimento institucional nos países em desenvolvimento. Aí os arranjos institucionais internacionais, como que devem ser feitos esses arranjos de cooperação entre um país e outro, os instrumentos e mecanismos jurídicos, mas a legislação não permite, então existe uma forma também, né? E, por último, o capítulo 40, as informações para a tomada de decisão. É muito importante não só fazer as ações, mas as tomadas de decisão. Aí, antes de voltar lá ao capítulo 36, que é a promoção do ensino, da conscientização, a gente já viu que a Agenda 21 traz uma educação necessária a todos. Todos, né? E aí é necessário um trabalho interdisciplinar. E eu achei um videozinho para partilhar com vocês, do professor Genibaldo Freire Dias. O professor Genibaldo Freire Dias, quando eu comecei a trilhar, né, os meus caminhos, meus estudos dentro da educação ambiental, foi a única referência que eu achei sobre educação ambiental. Então, eu tenho muito respeito para ele, é um professor que
que trilha o seu caminho na pesquisa dentro da educação ambiental. E esse vídeo é bastante tranquilo, ele traz um livrinho dele que foi editado lá em 1994, né, para um trabalho interdisciplinar, e esse está disponível, né, até hoje muitas escolas receberam esse livro, e eu acho que vamos ouvir o que o professor tem para falar, né, e daí a gente retoma. Enquanto vocês assistem o vídeo, eu tenho ele aqui para colocar na tela para vocês, mas tenho também o link que eu vou colocar aqui, caso vocês comecem, né, a ter dificuldades aí para ouvir, ok? Então, eu vou copiar o link, vou disponibilizá-lo aqui no bate-papo. Está aqui o link, acabei de mandar, certo? E agora eu vou ler enquanto vai passar o vídeo aqui. Está aí o link para vocês. Eu vou lendo aqui porque vocês foram escrevendo e eu estava vendo a coisinha, né? Confesso a vocês que estava me atendo à Agenda 21. Ok? Eu vou passar o vídeo aqui, vou rodar ele aqui. Enquanto isso, vamos lá? O parque a ter um corpo de voluntários, que era formado por pessoas da sociedade. Me diverti muito aqui, mas sofri pra caramba também. Uma experiência tanto. Na época que não tinha recurso algum, a gente fazia vaquinha para comprar combustível para colocar nos carros. Deixa eu ver se olha o fogo lá onde é. Nós estamos no Parque Nacional de Brasília, especificamente na área do Centro de Visitantes, e aqui atrás está o Riachinho. É um riacho de água potável, as nascentes estão a mais de 15 a 20 quilômetros daqui, e a gente utiliza essa área para trabalhos de percepção ambiental. Aqui os alunos, os cursandos, os visitantes vêm aqui para viver a experiência de ter o contato com a água pura, uma água que pode se beber. Imagine que você está num parque que está a 10 quilômetros do centro da cidade e você tem uma área preservada aqui ainda. Então é uma demonstração viva de que é possível compatibilizar as coisas.
O desenvolvimento econômico, social e preservação. Você foi diretor nesse lugar, né? Fui diretor aqui e nessa área aqui eu implantei um programa de educação ambiental que se tornou referência nacional. Foi o primeiro parque a ter um corpo de voluntários, que era formado por pessoas da sociedade, aposentados, crianças. Esses voluntários eles atuavam em diversas áreas do parque, na área de uso público, orientando trilhas, no centro de visitantes, trabalhando no entorno, trabalhando com as associações comunitárias do entorno, as escolas. E aqui a gente oferecia o nosso curso de princípios, fundamentos, princípios e práticas de educação ambiental, a cada 15 dias. Fizemos isso durante uma década e espero ter contribuído para a formação de um grupo muito grande de pessoas com a mentalidade de entender o que é a dimensão ambiental, o que é o processo de educação ambiental. E nesse sentido, eu quero lembrar de uma publicação que remonta o início da 1994. Esse livro aqui, Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental, foi um dos primeiros livros que se dedicava a integrar a atividade prática de educação ambiental nos currículos. Nas primeiras páginas tinha os fundamentos da educação ambiental, que as pessoas na época não conheciam o objetivo da educação ambiental, os seus princípios, né, as recomendações de prática. Aqui vinham as práticas e, ao final, o manual do professor. O manual do professor. Esse manual ele explicava, etapa por etapa, como desenvolver esse trabalho. Esse livro, o MEC fez uma aquisição muito grande e distribuiu para as bibliotecas escolares. Na época a proposta não foi muito bem entendida, porque tudo muito fragmentado e vem um cara e propõe você ter um livro que flutua entre qualquer série e pode ser usado por qualquer disciplina e por qualquer professor. É só você pegar as informações, as propostas de atividade e incorporar no seu segmento curricular e desenvolver a tarefa, com 2 ou 3 disciplinas ou um pequeno projeto. Então, as atividades eram muito amplas, mas eu posso adiantar que elas eram agrupadas em alguns elementos de ampliação da percepção de uma forma muito sistemática. Por exemplo, tinha uma parte que dizia: existe fauna urbana? Existe flora urbana? Quais são os fenômenos naturais que existem na cidade? Que as pessoas não prestam atenção na chuva, no orvalho, no arco-íris, no vento, no relâmpago, né? A cidade como um grande animal, ou seja, absorve energia, matéria-prima, comida, petróleo, depois excreta lixo, calor e tal. Depois tem atividades como a dependência da energia elétrica. De onde vem a energia elétrica que você consome? O que significa isso? A ilha de calor, a poeira vista nos raios do sol, o fumo e a qualidade do ar. A gente aqui montava um equipamentozinho que mostrava a grande encrenca, o grande impacto causado por um cigarro apenas. Um instrumentozinho chamado fumômetro. A questão do ruído, já que está passando um carro aqui agora. A questão do ruído, a gente montava um equipamento para medir o ruído urbano e daí você saber se o seu ambiente estava bom ou não. A água e o ser humano, os sinalizadores da natureza, o que é o licenciamento ambiental, já falava em mudança climática. Como perceber se o clima da sociedade está mudando ou não, fazendo-se valer da memória viva, de você estar conversando com os moradores mais antigos, para que eles revelassem como que era a vida lá atrás. As falhas de planejamento, a indústria e a comunidade, aprendendo com os indígenas, aprendendo a viver em paz, a importância da informação e vários anexos com elementos que subsidiavam essa prática de educação ambiental, cujo objetivo era ampliar a percepção a respeito da dimensão ambiental. Esse livro teve várias edições, ele saiu em cores da editora Gaia. E com o passar do tempo, 10 anos depois, 15 anos depois, foi necessário fazer uma adaptação. E foi daí que veio
atividades interdisciplinares de educação ambiental, já numa outra, acrescentando mais coisas, né? Nessa nova proposta, aqui tem 50 sugestões de atividades práticas e foram divididas em grupos assim muito específicos. Por exemplo, percebendo elementos do habitat urbano. Então você fazia todo o estudo de ecologia urbana e percepção do metabolismo da cidade. Depois você tinha qualidade ambiental no habitat humano. Como se mede a qualidade do ambiente no qual você está, não interessa se é cidade, se é fora, se é dentro. E dentro disso você tinha a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade sonora, tinha a conservação do patrimônio histórico-cultural, a proteção ambiental e a expressão artística. E na parte 3, expressões da sustentabilidade humana, ou seja, o orçamento do tempo e uma agenda positiva. O que é essa agenda positiva? É você identificar e listar coisas que estão acontecendo, coisas que já representam soluções, que também não adianta só o ecocatastrofismo, a desgraça toda, está tudo acabado, tem que mostrar o que está. E em seguida vem uma atividade como nasce um paradigma, que é um exemplo, como é que nasce uma coisa e se torna verdade e é algo absurdo. Exemplo do sapato pontudo. Nosso pé não é pontudo. As mulheres usam o sapato com a ponta como se o pé fosse daquele jeito. E ficam os dedos um por cima do outro. Como é que começou essa maluquice? Uma coisa que é prejudicial, altera a circulação da mulher, ela fica nervosa, dá problema na coluna, no joelho, enfim. Mas as pessoas usam, porque alguém falou que se não usar não está elegante. Então, como se constrói um paradigma de coisas absurdas. E por último, aprendendo a votar certo. Então, esse trabalho de educação ambiental aqui é a sequência de um trabalho que se iniciou uns 20 anos atrás. Esse aqui é a sequência. Todos eles têm uma abordagem em comum, que é a questão de ampliar as pessoas, para que elas entendam o mundo onde vivem e seus limites e suas possibilidades, consequentemente as responsabilidades de seus direitos, seus deveres e como se adaptar aos novos tempos e aos novos desafios que estão aí. Basicamente é isso que esses livros buscaram contribuir. Então, gente, estão me ouvindo? Ok. A ideia de trazer, né, esse vídeo do professor Genebaldo é porque ele foi uma das, vamos dizer assim, precursores aqui no Brasil, dentro da publicação de livros que tratam sobre a educação ambiental. E ele, através de um trabalho dele de 1994, né, eu vi que o pessoal, poxa, preciso ir atrás desse livro. Na verdade, mostra uma educação ambiental de forma interdisciplinar. E ele coloca ali uma questão, pelo menos, né, ele comenta a respeito desse trabalho simples, né, que é levar conhecimento às demais populações, né? Ou seja, todos são responsáveis, todos. Então, na escola não existe, que é o nosso objeto, porque estamos falando, né, com futuros professores que já estão atuando enquanto estagiário, né, mas é o futuro, se assim for atuar no campo da educação. Mas não só dentro da escola, né, dentro da sua própria comunidade, como conhecedor dos caminhos, né, e é o que ele diz para orientar, né, formas, e ele fala de uma série de ações, né, a questão do som, né, passou um carro lá atrás, onde ele estava falando, ele disse, a poluição sonora, que também afeta as populações, o ser humano, né, não só a questão do som, a música muito alto, mas o barulho dos carros, o barulho da vida nos centros menor, nos pequenos centros um pouco menor, né, o barulho das fábricas, os ruídos dentro das empresas, dentro das
esse trabalho, isso é uma forma de poluição, né? Atmosférica, ele mostra as queimadas, ele começa o vídeo dizendo quanta coisa, né? Quantas vezes tivemos que colocar combustível do próprio bolso, né? Para desenvolver, para fazer aí uma atividade. Quantas vezes aqui na universidade a gente precisou fazer uma vaquinha com os alunos para pôr combustível, né? Eu, enquanto professor, junto com uma turma de professores, num curso de capacitação de professores para o município de Ponta Grossa, a prefeitura nos cedeu o ônibus, sem combustível. Ela deu o ônibus, olha, o ônibus a gente cede, mas não tem combustível, a gente tem que fazer uma vaquinha, pegar o ônibus, parar lá no posto de gasolina, abastecer o ônibus, e daí fazer o campo. Professores, né? Poxa, o município não tinha combustível, e não tinha. Então, na verdade, a gente sofre essas ações realmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que possa desenvolver um bom trabalho, né? Eu vou lá na página 427 e realmente o José coloca uma questão importante ali, né? Pequenas ações do dia a dia, simples gestos diários, obrigado, José, né? É simples gestos diários contribuem para a melhoria de vida, né? Eu não preciso fazer ações mirabolantes que envolvam muito dinheiro. As minhas próprias ações podem realmente mudar o cotidiano. As minhas ações dentro de casa, né? Disponibilizar lá um local para os separar aquilo que pode ser reciclado dentro da minha casa, né? Aquilo que é lixo orgânico, né? Aquilo que é lixo que pode ser reciclado, deixar separado. É preciso que os municípios tenham diferenciados de coleta, né? Não adianta eu fazer a ação na minha casa e depois eu coloco lá na frente onde tem o serviço de coleta de lixo, e isso eles juntam tudo e vai, né, quando tem aterro, né, quando não é nada, enfim. Mas eu acho que é importante as nossas ações diárias. Quando a gente põe um link aqui, a gente põe o vídeo rodando aqui pelo sistema, a diferença técnicos ali, ela causa realmente esse distúrbio, alguns ficam... O sem som, peço perdão a vocês aqui, apertar aqui esse botãozinho e essa atrás aqui, acabou esquecendo. Quando vocês começaram a reclamar que estava sem som, tá? A gente ainda aprende aqui, né? Então, na verdade, as pequenas ações que o José falou, ele está dizendo aqui que o projeto dele é sobre esse assunto, e é verdade, sabe? Eu acho que aí a gente, deixa eu ver, 429, vamos lá na 429. A gente pode mudar muito, 325, 377, 415... Aqui, um pouquinho antes aqui, o 34, tá. Cadê o capítulo? 34 é sobre transferência de tecnologias, né? Não, mas eu não vou falar dessa. Vamos lá na Agenda 21, porque eu tenho outros documentos para a gente tratar, e depois nós temos sobre a importância do diagnóstico socioambiental, que vocês estão preocupados. Na verdade, não tem que se preocupar muito com o diagnóstico socioambiental, ele vai trazer para vocês, né, conhecimento do mundo, do espaço onde você está, né? Então, muitas vezes, as informações que um diagnóstico traz, e eu já vou voltar a falar nele, né, é para você conhecer realmente o seu município,
saber o chão que você está pisando e que tipo de chão é esse, para que eu possa, que tipos de ações eu posso tomar frente àquilo que eu encontrei, né? Já voltamos a falar sobre isso. Eu quero me ater aqui ao documento da Agenda 21, que foi escrito em 1992. Aqui no Brasil, ele foi publicado em 95, mas ele foi escrito lá e apresentado, né, foi escrito antes de 92, e foi apresentado lá na Conferência do Rio de Janeiro. E realmente, como vocês colocaram, colocou o Brasil, né, na vanguarda, vamos assim dizer, porque o Brasil foi um dos países, né, sede de um encontro, envolveu 179 países, como uma das nossas colegas colocou aqui no chat, né, 179 países, o Brasil como sede, né, então realmente colocou nós aí na vanguarda dos demais países. O que ele fala lá no capítulo 36? Promoção do ensino, da consciência e do treinamento. Tá aí a importância de fazermos o treinamento. Vocês ficam conversando ali e eu fico curioso, eu sou um cara muito curioso. Daí eu perco o meu foco aqui, né, desenvolvimento sustentável, porque eu quero ler o que vocês estão fazendo. Né? E vou ler ali agora, tá? Exatamente. Né? E uma das ações da educação ambiental, Gisele, né, está lá. Se as pessoas não têm educação básica de qualidade, se elas não têm conhecimento, se elas não têm educação, é o nosso dever dar-lhes a educação para que elas possam ter a consciência, que elas possam ter as habilidades necessárias para também se somar aos demais grupos de seres humanos, e isso está lá nos objetivos iniciais que foram colocados em 1977, né, como os objetivos da educação ambiental no encontro de Tbilisi. Né? Então, se as pessoas não têm a educação, é nosso dever ensiná-las, educá-las e dar condições para que elas tenham habilidades. É difícil? É, bastante. Né? Bastante. Então, o que ele traz nesse capítulo? O ensino, o aumento da consciência pública e o treinamento estão vinculados virtualmente a todas as áreas de programa da Agenda 21, e ainda mais próximas das que se referem à satisfação das necessidades básicas, fortalecimento institucional e técnica, dados e informação, ciência e papel dos grupos. Este capítulo formula propostas gerais, enquanto que sugestões específicas com relação às questões setoriais aparecem em outros capítulos. Então, todos estão envolvidos, né? Aí a Gisele comentou ali, né, como dar educação básica. É verdade, fazer essas pessoas, né? E ainda mais próximo das que se referem à satisfação das necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas? Né? Muitas vezes, a falta de alimentação, a falta de água potável, a falta de educação, a falta de uma série de moradia, enfim, de condições dignas, né? De uma série de faltas que são as necessidades básicas aí. Aí, a declaração e recomendações da Conferência Intergovernamental de Tbilisi sobre Educação Ambiental, organizada pela Unesco e pela PNUMA, né, e celebrada em 77, ofereceram os princípios fundamentais para as propostas desse documento. As áreas e programas descritas são reorientação do ensino no sentido do desenvolvimento sustentável, aumento da consciência pública, promoção e treinamento. Então, ela objetiva o treinamento. Ela fala que a educação ambiental, né, ela foi lá do programa do encontro de 1977, foram dadas as diretrizes para que essa educação seja efetivada.
Aí ela retoma lá, né? A reorientação para o ensino, reorientação do ensino no sentido do desenvolvimento sustentável. E ela vai falando lá, né, que o ensino formal, a consciência pública e o treinamento devem ser reconhecidos como um processo pelo qual os seres humanos e as sociedades podem desenvolver plenamente suas potencialidades. O ensino tem fundamental importância na promoção do desenvolvimento sustentável e para aumentar a capacidade do povo para abordar questões de meio ambiente e desenvolvimento. Ainda que o ensino básico sirva de fundamento para o ensino em matéria de ambiente e desenvolvimento, o último deve ser incorporado como parte essencial do aprendizado. Nós, professores da educação básica, que atuamos de 6º ao 3º ano do ensino médio, né, nós estamos trabalhando, nós devemos trabalhar estas questões como fundamentos, tá? É lógico que uma criança de 6º ano é diferente de uma criança do 3º ano do ensino médio. Então, dadas e respeitadas as diferenças da sua idade, eu vou iniciar com os fundamentos necessários para que essa criança tenha os entendimentos necessários para poder aprender aquilo que estamos fazendo, né? Tanto o ensino formal como o informal, os coletivos educadores vão trabalhar no informal. Eu resolvo montar no meu bairro, na associação do meu bairro, um curso sobre educação ambiental. E vou trabalhar com a comunidade, os comerciantes, enfim, a população como um todo, as donas de casa, né, como fazer o trabalho da reciclagem do lixo em casa, como aproveitar materiais lá dentro do comércio, né, de uma mercearia. Enfim, eu estou trabalhando com uma educação informal, fora dos quadros lá das escolas, dos colégios, né? Enfim, eu posso, então, essa educação informal somos nós, né, professores, não necessariamente os professores, mas os voluntários, os interessados, enfim. Mas cabe a nós auxiliá-los e darmos condições para que eles potencializem isso, né? Tanto no ensino formal, são indispensáveis para modificar a atitude das pessoas. É aquilo que o José falou, pequenas ações. Eu tenho que mudar as atitudes das pessoas. E quando entra esse quesito aqui, né? Modificar as atitudes das pessoas. Para que elas tenham capacidade de avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los. O ensino é também fundamental para conferir consciência ambiental e ética, valor, atitude, técnica, comportamento em consonância com o desenvolvimento sustentável. E daí, ela vai fazendo ali os objetivos, né? E para que isso se efetive, né? Conhecer os países, endossações, aí cabe a cada órgão federal, o legislativo, né, o executivo, o estadual, o legislativo, o executivo, aí cabe também ao municipal, ao executivo, ao legislativo. No nosso último encontro aqui, eu mostrei o Paraná para atender o Sistema Nacional de Educação Ambiental 2017. 2017. Quer dizer, quantos anos depois foi implementar uma lei, não está efetivado ainda, né? O Paraná, a Agenda 21 permanente, está lá na Secretaria do Meio Ambiente. Se você abrir o site da Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado do Paraná, você vai ver lá, Agenda 21 permanente. São mais de 40 órgãos que fazem parte de discussões dessa Agenda 21. O município de Ponta Grossa deveria ter a sua Agenda 21 local. O município, as escolas deveriam ter a sua Agenda 21 escolar, né? Então, na verdade, aqui eles dizem, né, procurar assegurar o acesso universal, conseguir por meio do ensino informal, 80% das meninas, 80% da idade escolar terminem a escola primária. Hoje é obrigatório, 100%, né? Mas não é isso que nós temos. Aqui eles estão trabalhando com uma taxa de 80%, devido às dificuldades e diferenças
existentes nos diferentes países que compõem aí o nosso, ou signatários deste documento lá no Rio de Janeiro, né? Os esforços devem centralizar-se na redução dos altos níveis de analfabetismo, na compensação da falta de oportunidades que têm as mulheres de receber ensino básico. Tem um capítulo específico para elas na Agenda 21, né? Para que seus índices de alfabetização venham a ser compatíveis com os dos homens. Até falando ali na mulher, eu dei risada quando estava o professor falando, né, que muitas vezes criam-se estigmas, né? E ele comentou da mulher usar o sapato com o bico bem fininho, né? Bem fininho, assim, que é moda, que os dedos ficam entravados ali em cima, né? Quer dizer, criam-se as coisas. Às vezes eu ri pelo jeito da... Eu tenho 4 na minha casa, né? Minha esposa e 3 filhas, então eu sei bem como é que é, né? Então, na verdade, a gente tem essa compensação que ser colocada aí, e meritória, né? É mérito das mulheres hoje serem iguais dentro mas há países que não. No Brasil, graças a Deus, ainda temos sérios problemas, mas estamos corrigindo essa defasagem, né? Desenvolver consciência do meio ambiente, do desenvolvimento em todos os setores da sociedade em escala mundial com a maior brevidade possível. Lutar para facilitar acesso à educação sobre o meio ambiente, né? Promover a integração de conceitos e desenvolvimento, ou seja, aí dos objetivos das atividades, né? Reconhecer que os países e organizações internacionais determinarão suas prioridades e prazos para implementação em conformidade com suas necessidades políticas e programas. As seguintes atividades são propostas. Então, eles propõem, mas cada país tem o seu tempo e a sua hora, de acordo com as suas necessidades. Talvez por isso, lendo este item aí, que no Brasil as coisas são tão demoradas. Eu vejo que vocês estão colocando aqui, nossa, mas dá a impressão que nada está sendo feito. Não, está se fazendo, não como a gente gostaria que fosse feito, né? Eu acho que está faltando também um pouco das ações de nós cobrarmos. Ponta Grossa, em 1995, a prefeitura criou, havia uma secretaria, não era nem uma secretaria ainda, hoje é uma secretaria de meio ambiente, mas naquela época era um departamento de meio ambiente, e montou um centro de educação ambiental. Então, nós tínhamos um centro, um local, onde nós fazíamos o treinamento, né, a capacitação dos professores da rede municipal de ensino. Mas no governo seguinte isso foi extinto, né? Depois reconfigurado, daí mudou para um parque, daí esse parque fechou, no outro governo fechou, quer dizer, daí o parque está fechado, está lá, não tem, havia um centro de educação ambiental, um parque que é no centro de Ponta Grossa, mas cada governo vem deveria haver uma continuidade naquilo, né? E, infelizmente. E aí, aqui, ele traz, deixa eu fazer a busca aqui, aonde vai aparecer aqui a educação ambiental. Vamos ver se ele vai fazer a busca. Está lá. Da agenda do capítulo 36, é o único momento em que aparece a educação ambiental, né? As autoridades, no F, as autoridades educacionais devem promover métodos educacionais pedagógicos inovadores para sua aplicação prática. Devem reconhecer o valor dos sistemas de ensino uma revisão ampla de seus programas de alocar recursos. O Programa Internacional da Unesco
devem estabelecer um programa em um prazo de 2 anos para os diversos setores da população para avaliar prontos. Estamos em 2018. Né? Infelizmente, nós não atendemos são colocadas em prática, de lado. Ou então, da Agenda 21, encontramos um novo apoio e direcionamento para os projetos educacionais, através de um processo que visa integrar meio ambiente e desenvolvimento como tema interdisciplinar ao ensino de todos os níveis, em cooperação com todos os setores da sociedade, além de motivar a elaboração de planos de trabalho sobre atividades ambientais, propostas de ações ambientalmente corretas, conforme enfatiza as escolas regionais sobre saúde ambiental, inclusive água potável, saneamento, alimentação e os ecossistemas e na atividade pertinentes, vinculando a esse tipo de estudo com os serviços e pesquisas realizados em parques nacionais, reservas de fauna, flora, locais, heranças e de herança ecológica, etc. A sua grande meta é promover a cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável e tornar acessível a educação ambiental e o desenvolvimento às pessoas de todas as atividades. Todas as atividades. Né? A todas as idades, desculpe. Ativando estratégias, multiplicação de parcerias, desenvolvimento sustentável, com mudança dos padrões de consumo, processos produtivos, estímulo de cooperação regional, nacional, internacional, gestão ambiental participativa e descentralizada, aperfeiçoamento e ordenamento jurídico necessário à gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. Gente, por falta de documentos, a educação ambiental brasileira deveria ser plena, absoluta. Nós não deveríamos estar aqui discutindo coisas relativas à educação ambiental como se ela ainda não existisse. Quer dizer, esse documento mostra que todos são responsáveis. Todos, já está escrito lá. Né? E aí a professora Ziloé vai trazendo, aqui traz um texto que é a sustentabilidade, né? O que vem a ser o desenvolvimento sustentável, e o documento não é tão longo assim, né? Como é que nós chegamos, né? Como vamos planejar o desenvolvimento sustentável se a maioria da população desconhece os seus princípios básicos? E aí, é aquilo que a Gisele comentou, né? Muitas vezes a maior parte da população não conhece os princípios básicos para desenvolver a plena educação ambiental. E aí cabe a nós, cabe a vocês, a cada um de vocês dentro da sua comunidade. Ah, mas eu não estou na escola. Não é necessário você estar na escola. Nós já vimos que existe um Sistema Nacional de Educação Ambiental que coloca os coletivos educadores, que coloca os convidas, né, os conselhos, para que possam somar junto com a educação formal, aquela que deve ser trabalhada em sala de aula, né, de forma interdisciplinar,
ou seja, todos são responsáveis, não é o professor de geografia nem o de biologia que são os responsáveis, ou de ciências. A gente observa isso nas escolas. A educação ambiental é o Paulo da geografia. Eu sou da matemática e eu não tenho nada, não posso contribuir, porque o meu é fórmulas, né? Eu estou professora de português, a língua portuguesa. Eu não trabalho, né? Existem muitos matemáticos, muitos professores de língua portuguesa, muitos professores de química, muitos professores de outras áreas que trabalham, desenvolvem e trilham os seus caminhos da educação ambiental. Mas tem muitos que colocam, né, a educação ambiental como responsabilidade de algumas disciplinas. E não é isso que a gente vê quando lê os documentos. Todos são responsáveis. E já que todos são responsáveis, o videozinho do professor, né, que a gente acabou de assistir, né, do professor Genebaldo, ele criou um livro que dá condições plenas para que todos desenvolvam a educação ambiental de forma interdisciplinar. Né? Ele deu um guia, olha, professor, né? Não interessa a área na qual o senhor atua. Está aqui o modelo para que possa, né, um guia que te oriente, que te dê condições de você desenvolver um trabalho em parceria. Se os professores da escola conversarem, né, o problema é que eles também não têm tempo, muitas vezes, entre aspas, para desenvolver um projeto em conjunto. Né? A escola deveria ter, dentro da sua agenda 21 escolar, uma proposta de desenvolvimento para a educação ambiental, para que ela se efetive, e bastaria nós estarmos cobrando, mas aí nós temos outros problemas que permeiam. Muitas vezes o professor é itinerante, este ano ele está nesta escola, ano seguinte ele está na outra escola, no outro ano numa terceira escola. Então, na verdade, nós não temos uma continuidade, muitas vezes, de ações. Os grupos são muito voláteis, né, pelo sistema que nós vivemos hoje, na contratação de professores, que não permitem, né, que nós desenvolvamos um projeto contínuo dentro da escola. Que aquele aluninho que entrou lá na primeira série e saiu na sexta ou na quinta, tenha um projeto desde o seu primeiro ano na escola, há uma continuidade desse projeto. O que a gente sempre vê por aí, e eu sempre já vi muito, o professor no começo do ano vai montar com as criancinhas a horta na escola. Enquanto tem aula, a horta vai bem. Quando chega as férias, morre tudo. Por falta de regar as plantinhas, né? Como se a horta sobrevivesse também naquele período das férias. Às vezes a gente vê boas ações, olha, vamos lá manusear na terra, né? Vamos mexer com a terra, ou a criancinha vê crescer a plantinha, tal. Chegou o período das férias, esquece-se aquela horta. Como se não houvesse necessidade de atendê-la, para que no próximo período a horta continue, e aí soma-se. Mas eu estou de férias agora, né? 2 semanas sem regar, a planta foi. Às vezes a escola não tem um funcionário disponível para isso, ou não ganha para isso, e acaba-se os projetos sempre, né, morrendo pela metade. Antes de continuar ali, eu quero ver o que vocês estão falando aqui, porque eu me empolgo aqui, desculpem. Né? Deixa eu ver se tem alguém que me fez alguma pergunta ali. Travando. Tá ok. Tá bom, ali fui eu que falei, passei o link. Existe mesmo, questão ambiental é fundamental e interdisciplinar, é verdade. Né? Aí é verdade, Zeni. Um trabalho interdisciplinar tem que ser, né? Mas eu não converso com o professor e tal, não azar teu, vai ter que conversar para poder fazer um projeto junto, né? Aí nós temos que ter um outro olhar aí, né? Eu não gosto do lado do cabelo dele lá, eu não gosto daquele professor. Vai ter que gostar, aprender a gostar do cabelo dele, vai ter que chegar a conversar com ele, senão nós não vamos conseguir fazer trabalho interdisciplinar, infelizmente. Em certas coisas aí que a gente tem que um pouquinho o nosso jeito, né? Pequenas ações.
Ali o Lu falou que era, as pessoas não têm educação básica, já vi, vamos voltar. Cada vez que vocês escrevem ali, pula tudo e eu me perco, eu tenho que voltar lá. Politicagem que mais tem, né? Desculpe, está travando bastante aqui, todos nós organizamos teatro combate à dengue, ok, não há nenhuma pergunta. Aqui, ó, pegada ecológica, muito boa essa, né? Já deu a dica ali para fazerem a aprendizagem, né? Tá, não, é que eu tô conseguindo chegar no fim, dei uma pergunta ali, pula. Mas eu acho que não tem mais uma pergunta da pegada, o Rogério falou, parte da população por egoísmo, ou talvez leiguismo, não se importa com a educação ambiental. É verdade, né, Rogério? Os leigos, mas nós temos que levar a esses leigos o conhecimento para que eles possam também se inteirar, né? Exemplo, a pessoa que acha que a escola, o professor deve educar o filho, com certeza, também sabe o que... Eu sempre digo para os meus alunos, né, e pergunto para eles, o que você veio fazer na escola? Eu vim estudar. Eu sempre digo para eles, não, você veio na escola assistir aula. Porque o estudar, aqui ninguém estuda, aqui nós estamos assistindo aula. Você vai estudar quando você levar esses conhecimentos que foram disponibilizados para você e você sentar sozinho lá na sua casa e for pegar o seu material, né, e for rever aquilo que foi dito e for reler aquilo que foi, ou ler pela primeira vez aquilo que foi apontado para que você leia, aí sim você vai estar estudando, né? Quando o pai do aluno diz, meu filho está na escola estudando, eu digo assim, seu filho está na escola tendo aula. Lá não é o momento dele estudar. Ele não está estudando nesse momento. Ele está tendo aula. O professor está, né, ele vai estudar a partir do momento em que ele for para a sua casa e lá na sua casa se dedicar a um determinado período de tempo em cima daquilo que o professor ministrou na sala de aula. Aí ele está estudando. Dizer que o filho vai para a escola para estudar é uma verdade, né? A gente teve uma palestra uma vez com o professor Milton Santos. O professor Milton Santos, você já deve ter ouvido falar, né, da educação, da curso de geografia, com certeza. O professor Milton Santos esteve numa palestra uma vez, num encontro, encontro de didática e prática de ensino, e ele foi fazer a palestra, né? E ele, no meio da sua palestra, ele disse que o ato de pensar é o ato de saber estar só. Eu falei, ué. Daí ele continuou, disse, o homem só pensa quando ele está sozinho, né? Porque quando você está em duas pessoas, vocês estão dialogando. E aí uma fala, você responde, fala, responde, fala, responde, né? Então, o pensamento vem quando você está sozinho. E você só começa a pensar sobre aquilo que você ouviu durante o dia e refletir sobre aquilo que foi dito, puxando no seu cérebrozinho, com os seus conhecimentos, aí você realmente vai ter, né, a concretização de um conhecimento. Aí você vai fazer a filtragem, se aquilo que você ouviu realmente é verdadeiro, ou é falso, ou é apenas uma notícia, mas achei interessante, né? O homem, o ser humano, só pensa, o ato de pensar é o ato de saber estar só, né? Mas não é estar só, né? Aqui não tem o fone de ouvido, né? Eu estou só, mas estou conectado a um som, a alguma coisa, eu não estou só mais, né? Aí eu estou ouvindo a música. A minha filha tem 13 anos e às vezes está estudando. Eu estou estudando, pai, né? Estou estudando, pai. Está estudando? Não, você está ouvindo música.
né? Tire a música, deixe lá, esqueça, deixe o silêncio tomar conta, só não durma, e aí em cima desse material você vai refletir. Infelizmente, é isso que acontece, né? Muito bem, professora, em 2001, deu essa dica para nós aqui, né? O que vem a ser educação para sustentabilidade, e daí ela remete aqui ao encontro que ocorreu em 1997, que é Tessalonique, e eu vou falar de mais um encontro que teve depois, né? Que foi o de Joanesburgo, em 2002. No ano seguinte, o professor apresentou esse em 2001. Em 2002, a Declaração de Joanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável, esse é o documento que saiu lá no final. Ele volta a falar, né? Aqui o documento que foi gerado no final do encontro. Nós, representantes dos povos do mundo, reunidos durante a Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, África do Sul, entre 2 e 4 de setembro, reafirmamos o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. Muito bem. Então, a educação ambiental ficou esquecida ali, né? Ela faz parte desse contexto. Assumimos o compromisso de construir uma sociedade global humanitária, equitativa e solidária, ciente da necessidade de dignidade humana para todos. No início dessa cúpula, crianças do mundo nos disseram, numa voz simples, porém clara, que o futuro pertence a elas. E, em consequência, conclamaram todos nós a assegurar que, através de nossas ações, elas herdarão um mundo livre da indignidade e da indecência causadas pela pobreza, pela degradação ambiental e por padrões de desenvolvimentos insustentáveis. Como parte da nossa resposta a essas crianças que representam o nosso futuro coletivo, todos nós, vindos de todos os cantos do mundo, formados por diferentes experiências de vida, estamos unidos e animados por um sentimento profundo de que necessitamos criar com urgência um novo e mais iluminado mundo de esperança. Por conseguinte, assumimos a responsabilidade coletiva de fazer avançar e fortalecer pilares interdependentes e mutuamente apoiados do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental, nos âmbitos local, nacional e global. Neste continente, berço da humanidade, declaramos, por meio do plano de implementação e desta declaração, sermos responsáveis uns pelos outros, pela ampla comunidade da vida e por nossas crianças. Reconhecendo que a humanidade se encontra numa encruzilhada, estamos unidos numa determinação comum, a fim de realizar um esforço determinado para responder afirmativamente à necessidade de apresentar um plano prático e visível que leve à erradicação da pobreza e ao desenvolvimento humano. Daí ela faz um contexto que desde Estocolmo até Rio de Janeiro, né, de Estocolmo ao Rio e a Joanesburgo, 30 anos em Estocolmo, concordamos na necessidade urgente de reagir à deterioração ambiental. 10 anos atrás, na Conferência do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, concordamos que a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento social e econômico são fundamentais. Para alcançar tal desenvolvimento, adotamos o Programa Global Agenda 21 e a Declaração do Rio, aos quais reafirmamos nosso compromisso. A Cúpula do Rio foi um marco significativo que estabeleceu uma nova agenda para o desenvolvimento sustentável. Entre Rio e Joanesburgo, as nações do mundo se reuniram em diversas conferências de larga escala sobre a coordenação das Nações Unidas. Conferência de Monterrey sobre financiamento ao desenvolvimento, bem como a Conferência Ministerial de Doha. Essas conferências definiram para o mundo uma visão abrangente para o futuro da humanidade. Em Joanesburgo, muito se alcançou na
emergência de um rico tecido de povos e pontos de vista, numa busca construtiva, por um caminho comum, rumo a um mundo que respeite e implemente a visão no desenvolvimento sustentável. Joanesburgo também confirmou haver sido feito um progresso significativo rumo à consolidação de um consenso global, de uma parceria entre todos os povos do nosso planeta. Daí ele fala que os desafios, né? Reconhecemos que a erradicação da pobreza, mudança de padrão de consumo, produção e proteção do manejo da base de recursos naturais para o desenvolvimento econômico são objetivos fundamentais, e por aí ele vai. Tá? O meio ambiente, a globalização, a nova dimensão, corremos o risco da perpetuação das disparidades globais. Qual é o nosso compromisso? Daí ele vai dizer que estamos determinados a segurar a nossa rica diversidade, que a nossa força coletiva será usada numa parceria construtiva para a mudança, para alcançar o objetivo comum, né? Ou seja, este documento aqui, tá? E mais uma vez, ele coloca lá como meta nossa promessa de aplicar foco especial à luta contra as condições mundiais que apresentam severas ameaças ao desenvolvimento sustentável. Quais são essas severas ameaças? Subalimentação crônica. Mais uma vez, falamos de a fome. O mundo ainda tem crianças morrendo de inanição. Aí você vai dizer assim para mim, mas isso é lá nos países subdesenvolvidos. Aqui na minha cidade, em Ponta Grossa, tem criança morrendo de fome. Se você visitar as comunidades mais carentes aqui de Ponta Grossa, você vai ver que tem criança sofrendo da subalimentação. Eu, como professor de estágio, certa vez, numa aula, um estagiário me disse assim, professor, eu estou dando aula e tem um aluno, ele não para quieto, professor. Eu não sei o que eu faço com esse aluno, ele não para quieto na carteira. Eu não sei se ele não vai atrapalhar na minha aula. Tá bom. Onde é que ele senta? Ah, ele senta na esquerda. No dia que eu for assistir a sua aula, eu vou sentar do lado dele. Se ele realmente não ficar quieto, eu vou pedir para ele, né, que fique calmo ali para a gente assistir a sua aula. E lá foi o Paulo sentar na última carteira. Ele estava do meu lado, terceira aula, e realmente o Piazinho não parava quieto. Ele não parava de cima. Aí eu dei uma olhada no menininho, né? Fiz um diagnóstico desse menininho. Uma camisetinha rasgadinha aqui camisetinha branca, suja, rasgada, um tênisinho rasgado, sem o cadarço, mostrando ter não ter condições do que as mesmas condições dos seus colegas na questão das suas vestimentas. De repente bate na sala, abre a porta, no meio, na metade da aula, e uma outra com um balde. Aí levanta um menininho no meio da sala, bem vestido, camisa, né, limpinha, lavadinha, tênisinho novo, pega essa bacia e começa a jogar as laranjas para os alunos. Chegou nesse aluno aqui do meu lado, jogou uma laranja e falou para ele, tá, minha. E olhou para mim e jogou uma laranja. Falou, tá, professor. E eu peguei a laranja, pus em cima da mesa. E, de repente, a professora começou a servir numa combuquinha assim. Perguntei, o que é isso? É grude? Grude? E a professora foi indo, esse menininho já levantou, foi lá na frente e veio comendo. Ele não chegou a sentar na carteira. A professora, alguém quer mais? Ele já voltou. A professora pôs mais uma vez. Ele voltou para a carteira. De repente,
professora largou aquele balde na colher, todo mundo já, né, com os seus pratinhos cheios. Ele levantou pela terceira vez, foi lá, olhou, ele olhou dentro assim, deu para ver a expressão dele, ele viu que tinha, aí ele encheu o prato, meu Deus do céu. Aquele menino veio, comeu, sentou assim, e eu quieto olhando ali, né? Olhando ele, as ações dele. De repente ele terminou aquele terço, e ele fez assim, ó. E olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu joguei a laranja para ele. Tá, minha laranja. Aquele menino, ele não parava quieto na sala porque ele tinha fome. E o recreio é a terceira aula. Então, a primeira, a segunda e a terceira aula para aquele menino eram perdidas. Porque aquele menino só tinha uma necessidade naquelas duas primeiras aulas, nas 3 primeiras aulas. Saciar a sua merenda que nós estamos servindo dentro da escola está errado. A criança tem que entrar na primeira aula e comer. Vem tomar teu café da manhã aqui, comer. A cantina tem que estar pronta, a comida tem que estar ali. Esse aluno tem que ir para a sala de barriga cheia. Aí, que aquele menininho, e eu já tinha pensado, nossa, antes de vê-lo e de reconhecer, né? Um monte de coisa errada. A criança tinha fome. Eu já pensei, nossa, o cara deve ser um marginal, um bandido que está sentado lá na escola. Não era fome. Então, eu tenho problemas de meu município, né? Não é lá, eu tenho que resolver esse problema antes. Como é que eu vou falar de educação ambiental para um menino que está passando fome dentro da sala de aula? E eu, professor, tenho que conhecer os meus alunos. Eu tenho que fazer um diagnóstico socioambiental, neste caso, sócio, né? Conhecer quem que é esse meu aluno, qual é a realidade, onde ele mora, onde ele vive, o que ele comeu hoje, para eu poder trabalhar com esse menino com a barriguinha cheia. Então, eles estão falando aqui, né, a subalimentação crônica existe aqui em Ponta Grossa, não sei nos demais, né, países, nos demais municípios aqui, né? Infelizmente, nós vivemos este grande problema. E o sistema pelo qual foi montado, o recreio, essa escola tinha uma fruta que era laranja e tinha também um grude lá, um prato que era, eles chamavam de grude. Na verdade, era uma espécie de uma quirera, né? E esse menino aí sim começou a terceira, a quarta e a quinta aula para esse menino, eu acho que seria mais proveitosa. 3 aulas, quem tem fome não tem como você ensinar uma pessoa que está passando fome. Ele tem que saciar sua primeira necessidade física, que é matar essa fome, né? O nome que deram, né, Dulcimar, os alunos, perguntei o que era grude, professor. Grude. Fui ver lá, era uma espécie, né, de... Mas, infelizmente, a gente ainda vive isso. A desnutrição, daí é lógico, se a pessoa é desnutrida, ela vai ter um desenvolvimento físico diferenciado pela falta de alimentação. Daí ocupações estrangeiras, conflitos armados, a gente está vivendo isso, né? Problemas com drogas ilícitas também, né? Nós temos problemas com as drogas ilícitas, mas também temos problemas com as drogas lícitas. Quantas pessoas morrem por ano nos trânsitos causado pelo alcoolismo? Ah, mas é proibido, né, dirigir com alcoolizado. Sim, mas está aí, nós estamos vendo, tem multas caríssimas, tal. As drogas lícitas também é um problema. O crime organizado, sem falar, né, o crime organizado do bandidinho e do bandidão de gravatinha, né, a corrupção que está ali, desastres naturais, tráfico ilegal de armamentos, tráfico humano. Ainda temos um problema de tráfico humano, terrorismo, intolerância, incitamento ao ódio racial, étnico, religioso, entre outros, xenofobia, doenças endêmicas, transmissíveis e crônicas, daí o HIV, malária, tuberculose e outras doenças. Então, este documento aqui, que foi apresentado no final, né, do encontro de Joanesburgo, em 2002, ele volta lá no item 30 a dizer assim: assumimos o compromisso de reforçar e aperfeiçoar a governança em todos os níveis,
para a efetiva implementação da Agenda 21, das metas do desenvolvimento do milênio e do plano de implementação de Joanesburgo. Então, mais uma vez se falou, 2002, 10 anos depois do Rio de Janeiro, voltou da Agenda 21. Então, a Agenda 21 não morreu. Ela existe. Ela está aí. Tá? Aí, é lógico, ele vem, força, termina lá esse documento. Lá é só pôr documento, né, aí agradece a Joanesburgo. E, por último, em 2002, teve a Conferência de Joanesburgo, e um dos documentos que ele coloca como sendo, né, assumimos o compromisso com o plano de implementação de Joanesburgo. O plano de implementação de Joanesburgo é esse aqui, ó. Tá? E no final do ano de 2002, a Conferência da Organização das Nações Unidas, de posse a esse documento, institui a DEDS, né? Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Década das Nações Unidas da Educação, a EDS, né? Década da Educação das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que foi de 2005 a 2014. Ou seja, o que se fez no Brasil com referendo? Está lá, também é disponível, né? Aqui o documento final, Brasília, maio de 2005, eles publicaram, tá? Eu não vou me ater aqui a esses documentos, a esse documento, porque ele está lá para que vocês vejam, né? Está aqui, ó, a Educação para o Desenvolvimento, é um documento com várias páginas, né? O programa, os recursos, são 114 páginas, esse documento, mas aqui o papel dos atores em nível global, local. Na verdade, esse documento muito pouco se falou aqui em nível de Brasil. Eu confesso a vocês que eu fui conhecer este documento mais a fundo em 2013, quando eu estava desenvolvendo o meu doutorado, e fui me aprofundar um pouco mais nas ações das organizações das Nações Unidas, e aí indo às escolas em Portugal, onde eu fiz a minha investigação com os professores, onde eu vi também, eles também não atingiram aquilo que foi determinado. Então, 2002, Joanesburgo, daí 2015, 2014, terminou a década da educação para o desenvolvimento sustentável. Dentro deste documento, a educação ambiental está lá como um item para se chegar ao desenvolvimento sustentável. Então, fica aqui, né, para que vocês depois leiam com mais calma esse documento e vejam que muito nós temos ainda para atingir o desenvolvimento sustentável. Tá? Falta pouco tempo para a gente terminar, né? Realmente ainda falta muito para que a gente resolva os problemas que a gente encontra, né, nas escolas. A fome é inadmissível, mas ela ainda existe, tá? Ela ainda é recorrente, ela está presente. Então, quando eu vejo uma criança de fome, né, as imagens que trazem aquelas criancinhas subnutridas em países subdesenvolvidos, principalmente em África, eu tive a possibilidade de conviver em Portugal eu tinha um colega que era palestino, mora, está vivo, está lá, a gente sempre está conversando, professor lá da Universidade da Palestina, de uma das universidades palestinas, ele mora a 40 quilômetros da sua universidade, Ele leva 6 a 8 horas, às vezes, para chegar ao seu trabalho, porque ele passa por os postos de
de monitoramento de fronteiras israelenses, né, e a gente tive a oportunidade de conversar com ele como é viver num país como a Palestina. Tinha ele e a Zara, uma outra colega palestina. Daí tinha a Zafa, que era uma da iraniana, né, veio do Irã, junto com o Mohamed, que também era do Irã. Então, eles falavam, embora a gente pense assim, poxa, Irã e Palestina falam a mesma língua, não. Né? São culturas completamente diferentes. Tive a possibilidade de viver, de conhecer e viver com vários colegas que vieram da África, uma cabo-verdiana, Ineida, foi minha colega, estudamos juntos, né, das Ilhas Cabo Verde. Teve agora um barco que pegaram ontem, saiu nos jornais hoje, né, 2 brasileiros foram presos e 30 e poucos imigrantes africanos que tentavam entrar no Brasil, o barco acabou ficando à deriva, os pescadores pegaram, saiu das Ilhas Cabo Verde, eram nativos de vários povos lá, de vários países da África. E tive angolanos, moçambicanos, e eles me diziam assim, Paulo, a imagem que eles mostram no mundo daqui da África, aquelas crianças morrendo de inanição, nós não temos isso lá. Eu não sei de onde que aparecem aquelas imagens, né? Porque dá a impressão, pelo que vocês veem, a mídia coloca nós para vocês, dá a impressão que nós temos universidade, nós temos um desenvolvimento não tão forte como talvez vocês no Brasil têm, mas não é isso que vocês mostram na mídia lá que nós somos. Alguns países existem isso, mas a reprodução destas imagens nos coloca como sendo um país, nós também temos boas coisas. Por que não mostram as nossas boas coisas lá no Brasil? Isso me levou a pensar, né, que realmente que país que imagem que nós vemos, muitas vezes é distorcida daquela realidade que eles têm lá, né? Então, não é bem assim. O Jorge nasceu em Angola, em uma colônia de Portugal, pode nos trazer, né, Jorge? Tivemos colegas angolanos, minha esposa acabou fazendo mestrado, ela foi junto, fui com a minha família para lá, né, minhas 2 filhas, na época, hoje tem uma terceira, mas na época elas foram juntas e minha esposa foi fazer, tinha a melhor amiga dela, era Angola, né? Só que a minha mulher tem 1,65 m, a angolana tinha 1,86 m, era grandona, assim, perto da minha mulher, as duas, né, contrastavam. Mas muitas experiências, ela fez relatos, foi na nossa casa. Nossa, é uma outra convivência, né, uma outra ideia de país que a gente teve, relata. Não sei se o Jorge veio para cá pequenininho, né, Jorge, mas pode nos dar exemplos sobre isso, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho, que vocês estão preocupados. Lá no final do fascículo, tem lá uma proposta para que vocês façam. E esse diagnóstico, gente, não é bicho de 7 cabeças, né? Em 74 saíram de lá, na Revolução. Conheci muitos portugueses, Jorge, que retornaram para Portugal com a Revolução, né? Moravam em Portugal, foram a Angola e depois com a Revolução retornaram, vários colegas. Inclusive uma das professoras do mestrado da minha esposa era de Angola, nasceu em Angola, portuguesa, nasceu em Angola e com a Revolução retornaram para Portugal. Vários professores nesse contexto. Mas legal, porque a gente participou de um evento lá dos países lusófonos, né, da língua portuguesa, e São Tomé e Príncipe. Nossa, foi muito bom, rica essa experiência, para a gente ver que, às vezes, o mundo que a gente olha pela televisão, tá? O mundo que a mídia coloca
para que a gente veja, é um. O mundo real é outro. Às vezes a gente perde muito tempo vendo os jornais, né, e acreditando muitas vezes naquilo que está sendo veiculado, porque aquilo que está sendo veiculado é aquilo que eles querem que a gente acredite. E às vezes a verdade é outra, completamente diferente. Se vocês repararem, quando você observa 99,9% das notícias que estão ali são desgraças, ou é acidente, ou é roubo, ou é assalto, é isso, é aquilo, só são que o dia só houve coisas ruins. Quer dizer, tudo aquilo de bom, de desenvolvimento que ocorreu no nosso dia a dia não aparece, né? Só aparece aquilo que é tragédia, que chama atenção, caiu um avião não sei aonde, afundou um barco, morreu na televisão com medo, a porta da casa. Poxa, será que não tem coisas boas nesse mundo? Né? Assim como lá, os meus colegas falaram assim, poxa, vocês, é um outro Brasil. No encontro da educação, tinha uma representante de Moçambique, e ela disse assim, olha, foi muito legal a fala dela, porque ela disse, as determinações da ONU dizem para nós termos parceiros. E o Brasil, ela recebeu muitos convites para participar de fóruns representando a África, num sentido de que havia necessidade de colocá-la como para fazer parte do grupo, porque era interessante ter alguém lá da África. E sempre ligavam para ela, diziam, não, olha, nós precisamos ter aqui, que de vocês, mas escuta, vocês... E ela disse assim, né, que numa das conversas com uma equipe de uma universidade brasileira, ela disse assim, escuta, vocês estão me convidando porque há necessidade de que vocês tenham uma pessoa da raça negra sentada à mesa, para vocês dizerem que veio da África e que está aqui compondo a mesa, só para eu fazer parte desta mesa como uma representante para legitimar uma conferência onde existe uma representante, ou vocês querem que eu participe desta conferência, porque vocês realmente têm interesse em mudar as nossas situações aqui em África. Eu já estou cansada de participar de conferências, que eu sou mera fantochezinho, né? Para legitimar está aqui o representante, né, dos afrodescendentes lá de África e tal, mas o que nós temos que decidir está aqui, né, ser sempre de fora daquilo que nós, enquanto pesquisadores que somos, produtores de conhecimento em África, porque não somos chamados para também contribuir com a nossa produção, né, e isso me chamou muita atenção. Eu acho que a gente tem que realmente fazer, né, uma reconfiguração em tudo que a gente tem ouvido por aí, né? Muito bem. Qual é a dúvida de vocês em relação ao diagnóstico socioambiental, meus queridos? O que nós temos ali? Uma proposta, tá? Quando você vai ao médico e diz assim ao médico, estou com uma dor aqui nas costas, de repente vem aqui para frente, o que o médico faz? Primeiro dá uma bateria de exames, né? Então vou fazer um exame de sangue, vai tirar um raio-x, vai fazer tirar uma chapa, como diz o meu vizinho, tirei uma chapa do pulmão, né? Vamos ver aqui o que você tem. E, de posse de todos aqueles resultados de exame, ele vai olhar aqueles resultados e aí sim vai dar um diagnóstico do que você pode ter ou do que você não pode ter, né? Então, na verdade, o que é que eu quero que vocês façam
conhecer um pouco sobre aquilo que vocês, né? O diagnóstico é isso, gente. Olha, eu moro num município cujo relevo, cujo clima, cuja hidrografia, aqui eu dei alguns exemplos, eu acho que esse diagnóstico, né, predominam, a área urbana é grande, não é grande, existe coleta de lixo seletiva, existe, não existe, é um aterro, não é um aterro, quer dizer, são coisas assim, né, as atividades comerciais predominam. O professor Gilson, a gente tem conversado com bastante sobre o estágio, né, e sobre as suas andanças aí pelas aulas de estágio, ele disse, olha, alguns municípios, eu tenho que dormir numa cidade próxima, 30, 40 quilômetros, né, às vezes daquele município que eu vou ministrar uma aula. Existem municípios que são realmente pequenos, não tem uma infraestrutura, e eu queria conhecer um pouco disso, né? Predominam atividades agrícolas, indústria, que tipo de indústria, que indústria, né, o que faz? Então, é esse o objetivo, gente. Eu acho que não é para vocês se preocuparem e ficarem assim nervosos em relação a uma atividade que, no fundo, ela é simples, sabe? Eu não vejo assim, mas eu tenho dificuldades em extrair dados. O próprio IBGE, se você entrar lá, cidades, IBGE por cidades, você vai ter bastante informação a esse respeito. Se você está em dúvida com relação ao tipo de solo, né, se você entrar naquele mapa geomorfológico que eu dei lá, aquelas cartas lá na geografia do Paraná, você vai ter ali a configuração dos solos que você tem na sua região. Você vai ter a informação de rocha, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero que você dê um panorama do seu município. Eu acho que é para isso que serve você dar um diagnóstico daquele seu município. Tem muitas queimadas, né? O solo, a vegetação permite, em determinadas épocas do ano, que coloquem fogo e aí causa uma poluição, né, do ar. Olá, Flor da Serra do Sul, eu sei que não tem, né? Não tem hotel, mas tem um outro comércio, quer dizer, que tipo de município tem? O que você pode, né? Mas também eu já li alguns relatos que vocês já fizeram, já postaram lá, que tem muitas atividades interessantes, né, nos municípios de vocês. Entendeu? Aqui o Luiz está falando, né, alguns hotéis, mas eu dei esse exemplo porque a gente às vezes imagina, né, eu moro num município aqui com 350 mil habitantes, não sei se já chegou a isso, né, que tem uma série, um movimento, eu levo 11 quilômetros para vir da minha casa até aqui o campus onde eu estou, né, eu levo 40 minutos se eu for pegar aqui pela avenida principal, mas eu vou cortando o caminho, e saio aí, faço um zigue-zague e tal, e eu levo 20, 25 minutos num horário que não é horário de fluxo. Quando pega fim de tarde, entrada de escola, demora um pouco mais. Então, eu queria conhecer um pouco isso de vocês, sabe? Ali, onde predomina a agricultura, né, se há problemas ali, onde há o predomínio da agricultura, né? Que tipo de agricultura que é? É mais a familiar? Utiliza-se o agrotóxico? Há muitos problemas de contaminação por agrotóxicos, né? Há casos de nascimentos, né? Existe o registro de crianças que nasceram com problemas por causa dos agrotóxicos utilizados, né? Quer dizer, existe uma série de coisas que envolvem aí você fazer esse levantamento, né? Bom, coloca lá, se você fez a referência num documento da prefeitura, né, coloca lá, documento fornecido pela prefeitura, como é que você faz do IBGE, põe lá o site do IBGE, onde você retirou esse dado, né, você faz consulta da internet, de algum dado que você retire da internet, posta o link, fonte, da onde que foi a fonte que você tirou essa informação. Eu acho que aí, né, eu acho que ela aí, olha lá, o André, né, existem riquezas naturais, existem, é isso que, o que isso pode depois gerar, né, numa reunião com essa comunidade,
para que você monte, ou crie, ou reorganize, se uma vez já existiu, aqueles conselhos, aquelas coletivos para a melhoria da qualidade de vida do município, né? Se não existe, como é que eu posso, através de uma visita à Câmara, despoletar isso nos meus edis, nobres edis, que recebem uma parcela, né, daquilo que é disponibilizado ao município para poder trabalhar, o que eles têm, o que eles pensam disso, né? Se eles não conhecem ou desconhecem, o que eu posso fazer para levar até eles esse conhecimento sobre a necessidade de se ter isso no município, né? Eu acho que é por aí que a gente começa a construir as coisas com mais o pé no chão, né? Um pé firme. Vem cá, o que nós não temos ainda efetivado no município? O que nós podemos fazer para efetivar isso aqui no município? Né? Fico feliz ao olhar aqui 41 participantes aqui, em alguns lugares está travando, né? Eu falei, poxa, está travando, né? Eu acho que a gente tem a possibilidade de mudar a realidade vivida aí no nosso município, na nossa comunidade, sabe? Não existe uma fórmula, né? Eu queria vir aqui e dizer para vocês, olha, né, existe, se você juntar A mais B mais C, multiplicar por X, vai dar certinho. O que acontece? Né? Vocês viram que existem muitos documentos, né? E que, segundo os documentos, eles deram até prazo, 2 anos. Poxa, 2 anos. Eu mostrei a legislação para vocês, nós tivemos uma lei federal, e depois nós fomos ter uma estadual, quantos anos depois? Quer dizer, o Paraná, né, que é um dos estados, assim, vamos dizer, que está lá entre o 5º, o 6º, poxa, em nível de Brasil, né, o Paraná é um estado respeitável, você sai lá e diz, poxa, o Paraná é um senhor estado. Quantos anos levou para nós termos uma lei ambiental que fale da educação ambiental? Aí eu mostrei aqui do município de Ponta Grossa, que surgiu uma lei ambiental ali, mas mais com o objetivo de cobrança de financeira para arrecadar dinheiro. Não seguiu a lei, porque a lei é essa. Mas o quanto isso verte, e daí essas leis, isso vai gerar recursos, e a educação ambiental está lá em segundo plano. E já houve, em governos passados, nós tínhamos um centro de educação ambiental. Né? Nós temos uma universidade estadual e várias universidades particulares que atuam aqui no município de Ponta Grossa, né? Mas que se preocupam com a educação ambiental, e de trabalho efetivo. E isso num centro como nós aqui, né, Ponta Grossa. E agora, naquele pequeno município, você vai ser o porta-voz, talvez, da educação ambiental. Está nas tuas mãos aí resolver esta questão, né? Não vai ser um trabalho fácil, não. Tá? Você vai brigar, e bastante, né? Eu não sei se foi uma aula, Pedro, eu procurei trazer aqui os documentos que são importantes que a gente conheça, sabe, Pedro? Né? É muita informação, né? Existem caminhos, existem livros, o videozinho mostrou, o professor Genebaldo deu lá mostrou uma das suas publicações, ele tem várias, tem muitas, né? Uma das suas publicações. Né? Então, eu acho que foi mais eu fiquei aqui falando, mas, na verdade, espero que não ter sido cansativo, né? Nessa minha fala. Eu sei que tem alguns aqui que foram embora, os 41 ainda estão aí, sinal que, olha, fiquei feliz de olhar ali 41 participantes, né? Agora eu vou olhar, ver se o nosso chefão tá me olhando aqui. O professor Gilson, semana passada ele estava, no sábado ele estava nos assistindo. Eu acho que ele está em campo de estágio também, hoje não está aí, porque ele está correndo as escolas aí, né? Então, gente,
eu espero ter agradado, né, ou não. Se sejam sinceros, por favor, tá? Sei o que acontece ali. Vocês ainda estão me ouvindo? Sumi, mas podem me ouvir? Olá. Pois é, eu também não sei o que aconteceu ali. Mas independente de vocês estarem me vendo ou não, né, eu estou lendo o que vocês estão postando. A nossa TV ali, acho que entrou em stand-by, alguma coisa aconteceu. Uma ótima noite para vocês, ficou lá um rádio, né? É exatamente isso, né? Vocês não estão me vendo, mas eu estou lendo a todos aqui. Um bom descanso. Hoje não teve atividade, tá? Para vocês, eu ia ter que fazer uma perguntinha aí, mas eu não vou fazer pergunta nenhuma, tá? Uma boa noite para vocês, um descanso. E até dia 9 na web de Geografia do Paraná. Tá bom? Tá aí o pessoal dando boa noite. À medida que vocês forem saindo, a gente vai estar... Estou aqui vendo vocês ainda. Fiquem tranquilos. Quem tem que viajar para ir para casa. Quem está em casa, bom descanso. À medida que forem saindo, eu também daqui a pouco deixo o meu ambiente aqui. Tá bom, gente? Isso aí, José. Boa noite, Luiz. Vamos lá, gente. Legal, Andréia. Obrigado. Olá, agora apareceu. Tá vendo? Voltei. Muito bem, gente. Agora eu vou, de verdade. Ok? Vocês já estão saindo, somos poucos. Fui.